Retomamos um dos assuntos em destaque neste jornal. O Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente critica a estratégia do Plano Ferroviário Nacional. Continuamos, por isso, a ouvir as reações a estas críticas apresentadas ao plano e, por isso, junta-se agora em direto Luís Almeida, da Associação Valdouro. Luís, muito obrigado por estar connosco nesta edição da Manhã Informativa. Ouvimos aqui uma associação ambientalista a falar em lacunas graves no Plano Ferroviário Nacional. Eu pergunto-lhe se a Associação Valdouro concorda com estas críticas. Bom dia. Antes de mais, há efetivamente algumas coisas que não estão bem no Plano Ferroviário Nacional, mas segundo percebi pela documentação que tive a oportunidade de ver já esta manhã, a grande e principal crítica que a GeoTA faz tem a ver com a velocidade. E essa eu não consigo partilhar dessa crítica, uma vez que a velocidade é precisamente o elemento que nos vai permitir contrair o nosso espaço, fazer com que as nossas cidades fiquem mais próximas umas das outras, para promover esta contração do espaço. É também aquela que permite mais capacidade, é um dos fatores que permite mais capacidade e mais frequência dos comboios, aliás, aspecto que a própria GeoTA considera fulcral, mas que nós também só o conseguimos com a velocidade. Além disso, também este aspecto da velocidade é determinante, porque é um dos principais indicadores para a avaliação económica e de sustentabilidade do investimento. Portanto, porque se nós mantivermos as velocidades baixas, as pessoas não vão fazer transferência modal, que é aquilo que se espera, ou seja, que as pessoas deixem de utilizar os meios rodoviários, da partida poluentes, de natureza de combustíveis fósseis, e possam passar para o comboio, um sistema que neste momento, no nosso país, em breve estará também eletrificado. Se nós não conseguimos oferecer um tempo de viagem que seja substancialmente melhor do que aquele que atualmente o modo rodoviário possa oferecer, comboio ou transporte particular, evidentemente as pessoas não vão fazer essa transferência modal. Portanto, este aspecto de que a velocidade não pode estar na base das decisões é aquele que me merece um bocadinho mais estranheza. Depois também li que o plano não vai de encontro às questões da coesão territorial. Nós, ao contrário do que em Espanha acontece, embora isto em Espanha não seja totalmente verdade em todos os troços, nós temos um plano que vai integrar a alta velocidade e os eixos de altas prestações com a rede convencional. Portanto, melhorias na rede convencional, sim. Aliás, o próprio a GeoTA defende isso e dá alguns exemplos que são também aqueles que nós temos defendido, nomeadamente no que se refere à linha do Douro, mas evidentemente todos eles vão beneficiar de que o eixo Porto-Lisboa possa ter uma velocidade e um tempo de viagem muito competitivo, porque permitirá que um comboio saia do Oriente e vá até à Guarda, ou até Viana do Castelo, ou até à Régua, e beneficie desse tempo de viagem, ainda que a rede convencional depois possa não acompanhar. Não pude deixar de notar como autor, um dos 4 autores do estudo da linha de alta velocidade de Trás-os-Montes, que não houve referências ao facto de Vila Real e Bragança neste momento não terem comboio ou terem uma rede ferroviária muito reduzida. Aliás, Bragança tem meia dúzia de quilómetros no seu território, a Vila Real ainda tem alguns na região sul, no distrito. Não houve também nenhuma referência a essa questão, apesar de se ter falado na coesão territorial, na cobertura de rede que eu acho que este plano até de alguma forma vai cumprindo. Depois também, pelo que eu percebi, uma das principais críticas é o foco na infraestrutura. Isto é um plano que sobretudo vai servir de base aos investimentos. Portanto, quando se pede que olhe um bocadinho para a exploração, a pergunta que eu deixo é se isso não compete aos operadores. Se calhar então deveríamos estar a ouvir a CP e os potenciais operadores privados e saber o que é que eles vão fazer. Por todas estas questões de termos frequência, de termos mais capacidade, concordamos em absoluto que isso seja feito, mas consideramos que não vindo atrás de uma mudança de velocidades significativas. Por exemplo, é dito também no documento a reabertura das linhas de via estreita de Trás-os-Montes. As linhas de via estreita, quando foram encerradas, tinham velocidades na ordem dos 30 a 50 km/h. São velocidades que hoje não servem para promover essa transferência modal. Poderão ter outras funcionalidades, não somos contra essa reabertura, até para fins turísticos e de mobilidade muito local, mas não podemos esperar que depois essas linhas com 30, 40, 50 km/h possam beneficiar ligações, por exemplo, de Bragança ao Porto. Tem a ver um bocadinho com esta perspectiva. De uma forma geral, portanto, foram estes os aspectos que eu retive. Luís Almeida, a GeoTA fala aqui de dificuldades na coesão territorial que este plano ferroviário nacional pode ter. A Associação Valdouro tem estado na linha da frente na defesa da coesão territorial no que diz respeito às linhas ferroviárias e aos comboios. Acredita que, de facto, e já falava também nisso há pouco, este plano ferroviário nacional podia olhar de uma forma mais aprofundada para a coesão territorial?
Nós temos ouvido alguns players pedir densidade de rede no nosso país, à semelhança do que acontece em vários outros países. Portanto, falta-nos densidade. A Medway tem sido uma das empresas, um dos operadores, lá está, ouvirmos o operador, tem sido um dos operadores que mais reclama essa densidade de rede. Portanto, este plano, se deveria ter mais ligações, eventualmente sim, eventualmente poderíamos ter um bocadinho mais ambiciosos na definição de novos nós de ligação e de novos percursos. Portanto, e nesse aspecto poderemos concordar que poderá faltar aqui alguma coisa. Por outro lado, a verdade é que ao querer integrar, no que diz respeito aos passageiros, uma rede de altas prestações que vai ter ganhos de tempo de viagem com o resto da rede, eu há pouco dizia que isto não acontece em Espanha, acontece pontualmente, mas o facto de nós termos comboios a sair de Lisboa ao Oriente que beneficiam depois das redes complementares para chegar a todos os pontos do país, parece-me a mim ser um grande ganho face às tendências que também existem de especialistas que defendem que deve haver uma linha só para mercadorias e uma linha só para passageiros e só, aqueles até mais radicais, uma linha só de alta velocidade e esquecer o resto do país. O plano tem o mérito de não esquecer o resto do país. Se podíamos ser mais ambiciosos na rede convencional, isso não tenho dúvidas nenhumas, como de resto temos vindo a defender, e no caso concreto, por exemplo, da linha do Douro, onde até hoje é possível já pensar em aumentos de velocidade sem grandes retificações no traçado. E este exercício pode ser feito um pouco por todo o país. No fim, desde que tudo fique integrado à semelhança daquilo que nós também na altura defendemos quando propusemos a linha de alta velocidade de Trás-os-Montes, que fizemos a integração com a linha do Douro, que de outra forma não pode ser, e isto não quer dizer que não surjam outras ligações. Em Bragança fala-se muito numa ligação vertical de Bragança que possa ligar à linha do Douro e possa ligar à linha da Beira Alta. Se calhar, e que o Plano Ferroviário Nacional até fala de alguma forma nessa possibilidade. Portanto, todos estes pequenos aspectos, sim, penso que haverá ainda margem, mas são planos, servem para definir eventualmente aqueles que vamos candidatar, os investimentos que vamos candidatar no próximo quadro comunitário e no atual do 2030 e depois no seguinte. O plano também pode ser alterado a qualquer momento e pode ser tornado mais ambicioso. Nós estamos num momento da ferrovia em que falta fazer muita coisa ainda. Luís Almeida, isto é um bom ponto de partida. E acredita que a mudança de ciclo político que vamos viver nos próximos meses pode trazer, de facto, alterações a este plano ferroviário nacional? Pode ser visto como algo positivo para, lá está, ser-se mais ambicioso na construção deste plano? Ou pode ser, por outro lado, negativo, retirando aqui questões importantes deste plano? O que é que perspectiva para o plano ferroviário nacional e para a ferrovia, tendo em conta as alterações no ciclo político que vamos viver agora? Todos esperamos é que o plano ferroviário não se torne um novo aeroporto de Lisboa, portanto que ele possa ser concluído, finalizado, com os ajustes que se entenderem necessários desta fase, o mais rapidamente possível. Todos os partidos que concorreram tinham, com maior ou menor profundidade, propostas para a ferrovia. Não acho que houvesse divergências assim de fundo entre as várias propostas que existissem, com alguns detalhes aqui e ali. Não acredito que possa haver algum retrocesso ou algum recuo face às grandes opções que estão tomadas. Opções de malha mais fina é normal que possam haver algumas alterações. Aquilo que a Associação Val d'Ouro espera, aquilo que eu também espero, é que se alguma coisa desta mudança pode significar, é que os processos se tornem todos muito mais rápidos. Nós temos reclamado ao longo dos últimos anos uma lentidão enorme nos processos de estudos, nos processos de lançamento de empreitadas, no processo das próprias empreitadas. Há muitas empreitadas ainda de Ferrovia 2020 em curso e que continuam atrasadas e ainda vão atrasar mais. Portanto, desde que isso possa mudar nessa perspectiva, falta-nos fazer muita coisa. Nós não vamos conseguir fazer tudo uma vez. Temos que estabelecer prioridades, temos que ir andando com celeridade e é isso que se pede aos novos atores de governo, sejam eles quem forem, seja o PSD, seja a AD, seja qual for a configuração. Porque nas estratégias principais, segundo me é dado a conhecer e daquilo que eu tive a oportunidade de ver, os grandes pressupostos, em princípio, todos eles são defendidos de igual forma. Luís Almeida, muito obrigado pela presença nesta edição da Manhã Informativa. Veremos também o que o futuro nos reserva para a ferrovia. Muito obrigado.